do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Formação sobre os santos hoje, eu vou falar alguns conselhos de Santa Helena Guerra para se encher do Espírito Santo. O primeiro conselho que ela vem dizer é o seguinte: é necessário que o Espírito Santo forme em nós o homem novo. Portanto, precisamos lhe pedir com fervorosas súplicas que nos conceda esta graça, porque sem o Espírito Santo ficaremos sempre como somos. Primeira coisa que nós temos de fazer para ser cheios do Espírito Santo é clamar, é pedir. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer em nós a transformação. Como ela vem dizer, que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vai permanecer sempre como ela é. Ela não vai mudar. Por isso que se a gente quer ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos pedir. E a partir do momento que a gente pedir, Deus ele vai querer de nós que a gente mude. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo ela continuar frequentando os mesmos lugares, não tem como ela continuar ouvindo as mesmas músicas, não tem como ela continuar fazendo aquilo que é errado. Uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo começa a agir na vida dela, ela vai ter que mudar, ela vai ter que ser uma pessoa nova, porque o Espírito Santo ele vai transformando o nosso coração. Mas que para que a gente seja essa pessoa nova, ela dizia, nós temos de fazer orações com fervorosas súplicas. Para ser cheio do Espírito Santo, primeiro eu tenho que rezar. Segundo, eu tenho que aceitar que eu preciso ser transformado, que eu preciso mudar para que o Espírito Santo possa agir em mim. O segundo conselho que ela diz é: o Espírito Santo virá sobre ti na medida das tuas disposições e do teu desejo. Outra coisa, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que querer, nós temos que desejar, e não é pouco, é muito. Quando a gente quer muito algo na nossa vida, a gente se esforça por aquele algo, a gente corre atrás, a gente vai, a gente busca. Que para ser cheio do Espírito Santo, não adianta só a gente falar da boca para fora que nós queremos. Nós precisamos ter esforço, nós precisamos desejar e desejar na prática, fazer renúncias, se sacrificar, deixar aquilo que nós até mesmo gostamos. Mas se Deus está pedindo que a gente tire, e se a gente quer ter o Espírito Santo agindo em nós, nós vamos desejar aquilo dali e nós vamos fazer o que for necessário. Então ela vem dizer que o Espírito Santo ele vai vir sobre nós na medida que a gente se abre, na medida da nossa disposição. O Espírito Santo, ele também vai agir em pessoas dispostas, em pessoas que querem, que desejam, mas que também estão ali dispostas, prontas para servir, prontas para amar a Deus e prontas para fazer a vontade do Senhor. E o último conselho que ela vem falar é o seguinte: o Espírito Santo é a tua vida e tu não pode fazer nada de bom sem ele. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos de reconhecer que tudo aquilo que nós fazemos de bom não é por mérito nosso, mas é pela graça de Deus. O Espírito Santo, ele dificilmente vai agir numa pessoa orgulhosa, num coração que se deixa dominar pelo orgulho. Por quê? O orgulho, ele dificulta com que a gente se arrependa e com que a gente também reconheça as nossas fraquezas e os nossos erros. Então, para Deus agir numa pessoa, para o Espírito Santo agir numa pessoa, tem que ter abertura. A pessoa tem que se arrepender, a pessoa tem que reconhecer os seus erros, a pessoa tem que reconhecer para mudar. E o orgulhoso, ele não quer mudar, ele quer permanecer do mesmo jeito. Então, o Espírito Santo de Deus, ele só vai agir numa pessoa que entende que por mais que ela seja muito boa, por mais que ela tenha muitos talentos, mas ela entende que é só com a graça de Deus que ela consegue fazer aquilo bem, e não por seus próprios méritos. Então, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, que possamos pedir todos os dias na nossa vida, que possamos querer ser transformados, que nós possamos também desejar e que nós possamos entender que sem Deus nada de bom nós podemos fazer. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.